Essa história de um imigrante italiano, que seria meu pai, de nome Amadeu Boggio Merlo, que veio ao Brasil à procura de trabalho. O destino dele, na realidade, era a Austrália, mas aqui ele tinha um amigo, Pier Ferruccio Vecchi, que, encontrando, o convenceu de ficar no Brasil, porque falava que aqui é o país dell'avvenire, é o país do futuro. Então, ele ficou aqui no Brasil e foi à procura de trabalho. O Ferruccio falou para o meu pai o seguinte: você fala muito bem francês, procura o engenheiro arquiteto Ramos de Azevedo, famoso aqui em São Paulo pelas suas obras, e fala francês com ele. Tenho certeza que ele vai admiti-lo. Então, Ramos de Azevedo era formado na Bélgica e dominava o francês. Meu pai falava francês, como morou até 8 anos na Argélia, na cidade de Constantine, se entendeu muito bem com Ramos de Azevedo. E aí foi admitido como apontador de uma obra na Rua São Bento. Esse foi seu primeiro emprego. Depois de um certo tempo, conheceu o engenheiro Marchesini e deu um trabalho diferente do que ele conhecia. Fez todo o levantamento topográfico de Bertioga, litoral de São Paulo. Terminando esse trabalho, ele partiu para o que ele era formado, engenharia especializada em construções de pontes e ferrovias, e foi trabalhar na ferrovia Santos Jundiaí durante um ano, isso em 1926. Depois foi para Minas Gerais trabalhar no Vale do Rio Doce, também aí ficou um ano, 27, 28. Mas no final de 28 para 29, havia crise também aqui. E ele ficou um ano desempregado. Dizia sempre para mim, tudo que ele havia ganho, naqueles anos ele perdeu nesse período aí. Em 1929, uma empresa de engenharia construtora inglesa chamada McDonnell Gibbs estava à procura de engenheiros para a construção do trecho Cambará-Londrina, no Paraná. Ele se apresentou no Hotel Esplanada, que fica hoje atrás do Teatro Municipal. Hoje é então o escritório da Votorantim, e lá ele foi admitido para esse trabalho. Era o único italiano entre os ingleses. Esse foi o período que mais tempo ele ficou. Foi de 1929 até 34. Foi uma vida dura, difícil, porque tinha que dormir em barracas, viver na selva, e cada 3 meses eles tinham direito a 15 dias de descanso, ou na cidade de São Paulo ou outro lugar. Queria contar um fato curioso. Quando ele foi trabalhar na construção da São Paulo Rail, entre Santos Jundiaí, onde ele sempre contava que nunca viu tanta cobra assim na Serra do Mar, que era uma coisa horrível. Então eles tinham no acampamento uma cobra, parece que era mussurana, que comia e defendia o pessoal no acampamento. Ela ficava ali como se fosse um cachorro, tomando conta do acampamento. Mas de manhã, um dia, ouviram um tiro. Era um empregado novo que não sabia da existência dessa cobra e matou a cobra.
E outra coisa, um fato curioso, que os ingleses são muito rígidos na higiene, na apresentação. E uma vez ele ficou 2, 3 dias sem fazer a barba e chegaram lá a comissão de chefes da companhia e não falou nada. Depois de uns dias chegou um malote lá com aparelho de barba, pincel e creme de barbear como presente para ele então não se esquecer mais de se apresentar. Voltando então ao trecho Cambará-Londrina, eu gostaria de contar algumas particularidades que ele contava à família, das grandes dificuldades que eles encontravam lá. Somente quando chovia, tinham que ficar embaixo daquelas barracas de lona e o trabalho suspenso durante dias, até semanas, era muito complicado. Outra coisa, a grande quantidade de insetos que eles encontravam lá, de tudo quanto era espécie. Lá no acampamento, meu pai era o único italiano no início da obra. Depois, Ferruccio Vecchi, na segunda etapa, acompanhou toda a equipe. Na McDonnell Gibbs, que é essa companhia, eles admitiram russos, ucranianos, até árabes trabalhavam nessa companhia aí. Eles tinham, para alimentação, uma equipe de caçadores que saíam à procura de caça de animais, tipo aquele porco do mato e outra aves, tudo, para então preparar tanto o almoço como o jantar. No final da tarde, a equipe técnica tinha direito a 2 doses de uísque fornecidos pela companhia. Durante a construção, por volta de 1930, veio o príncipe de Gales, Eduardo VIII, visitar um trecho da obra e foi até Cornélio Procópio com um trem especial. Esse filme, vocês vão constatar que ele esteve por alguns dias em Cornélio e queria ir mais para frente, mas infelizmente devido a chuvas, estradas muito ruins, ele não conseguiu fazer o que ele queria. Foi muito duro esse período, tanto que vinham imigrantes depois para o Brasil e procuravam lá da região do meu pai, que é do Piemonte, falavam que estavam aqui, por exemplo, no Brasil há 2 anos, queriam voltar porque não encontraram, não fizeram América, como diziam. Meu pai falava, mas eu estou aqui desde 1922 e continuo trabalhando para um dia ver se minha vida poderá melhorar. Meu pai era um homem enérgico, mas sabia comandar e ser respeitado com os funcionários. Nunca teve algum problema com todos esses empregados que trabalhavam lá, que era difícil, né? É difícil mantê-los lá com uma certa calma e rigor no trabalho. Meu pai, ele comprou então uma máquina fotográfica, que seria essa aqui. Começou a fotografar com a Voigtlander. Depois, com a paixão pelo cinema, ele adquiriu essa máquina aqui, que é uma Kodak 16mm, que a gente então dá corda, e esses filmes foram todos feitos com essa máquina aqui. Total em torno de uns 25, 30 filmes, com medo de perdê-los, porque com o tempo o acetato vai estragando. Foram copiados aqui no laboratório Helicon, em VHS, e depois transformados em DVD. Os filmes foram feitos
na década de 30 e resistiram muito. Eram revelados nos Estados Unidos.